novas revelações no caso do menino Henri. Na semana passada, o pai da criança recebeu mensagens de apoio da mãe da menina, Isabela Nardoni. A gente vai para o Rio de Janeiro agora trazer as informações, ouvir, né, as informações trazidas pelo Cristiano Pinho. Hoje tem expectativa de depoimento da irmã do vereador Jaiminho. Pinho, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Exatamente, são 2 depoimentos previstos para a tarde, ambos considerados muito importantes. Um, como você disse, da irmã do Jairinho, a Thalita Santos. Os investigadores querem ouvi-la porque a babá, a Tainá de Oliveira, contou na nova versão apresentada à polícia na segunda-feira que a Thalita foi uma das 3 pessoas que a coagiu a não falar a verdade sobre o que vinha acontecendo, as agressões do Jairinho contra o Henri, que ela tinha conhecimento. A Thalita, inclusive, se encontrou com a babá na casa dela, que vem a ser o mesmo endereço do pai do Jairinho, o Coronel Jairo, que dispensa comentários, ex-deputado estadual, citado na CPI das milícias. Então a babá ficou bastante amedrontada com essa ordem de não revelar também por parte da Thalita o que vinha acontecendo. A Thalita chega a dizer, segundo a babá comentou no depoimento, não queira ser a juíza do caso do meu irmão. E tem um outro depoimento também muito esperado, que é o da faxineira, a Leila Rosângela. Ela que limpou a cena do crime e disse em depoimento que não sabia que o Henri tinha morrido e que por isso ela fez a limpeza, acionada pela família, que não teria contado ali o que aconteceu. Só que a babá também revelou nessa nova versão apresentada à polícia que a Leila Rosângela foi outra pessoa orientada a mentir em depoimento, inclusive numa reunião em que as duas participaram em momentos diferentes, mas no mesmo dia, de um encontro com o advogado André França Barreto, que agora defende só o Jairinho, e o próprio André fez ali a articulação para que as duas mentissem em depoimento. Então são 2 oitivas hoje muito importantes. E um detalhe também que a nossa equipe de reportagem conseguiu, chocante, a gente conversou com o perito Leandro Lima, um dos que é responsável por esse inquérito, pelo trabalho de perícia, e ele disse que analisando as novas provas, imagens obtidas, perícias, conseguiu concluir que a morte do Henri aconteceu por volta das 11 horas da noite, pelo menos essa é a impressão dele analisando o caso. Ele comparou inclusive imagens vistas no elevador com o casal levando o Henri para o hospital às 4h09 da manhã, o que mostra, pela coloração da pele do menino, os machucados identificados em outros laudos, que Monique e Jairinho levaram pelo menos 5 horas, de acordo com a visão do perito Leandro Lima, para fazer ali a retirada do Henri de casa e levá-lo para o hospital. A gente tem a palavra do perito. Depois da morte, o sangue que fica paralisado, ele fica sujeito a uma gravidade, acumulando-se nas zonas mais baixas, chegando ao entendimento que ele faleceu antes das 23 horas. Isso é importante porque ontem a gente até conversava que a polícia trabalhava com uma hipótese de, a partir do depoimento da Monique, dizendo que ouviu um barulho às 3h30 da manhã, de um lapso aí de pelo menos 39 minutos de omissão de socorro, portanto, uma demora para levar o Henri para o hospital, e agora o perito traz essa notícia importante de que a morte pode ter acontecido antes das 11 da noite, o que, segundo a última imagem obtida no condomínio, dentro do elevador, sinaliza que o Jairinho e a Monique ficaram 5 horas dentro do apartamento com o Henri morto. Mais uma informação muito importante essa, se de fato ela se confirmar mais adiante com novos laudos ou eventualmente com mais peritos indicando o mesmo. Agora, Pinho, é importante que a gente leve em consideração o que diz esse perito, porque ele se debruçou sobre o laudo e essa conclusão de que a morte teria acontecido até antes das 11 horas da noite se deu a partir das manchas identificadas no corpo do menino, né? Foi basicamente isso. Esse perito, ele trabalha na equipe de peritos ou ele teve acesso a esse laudo fora? Ele é da equipe que apura e que trabalha em cima desse caso? Isso, ele está acompanhando toda a apuração, trabalhando junto com a equipe de peritos da Polícia Civil, vem a ser também presidente do Instituto de Perícia Judicial aqui do Rio de Janeiro. Ô Pinho, e a faxineira limpou o local do crime por pedido da família, por ordem da família, é isso? Isso, a polícia conseguiu concluir que sim. Inicialmente, na versão combinada, ela disse que limpou porque não sabia o que tinha acontecido, chegou de surpresa no apartamento e mais um... Surpresa não, chegou para trabalhar como costumava fazer e a Monique e o Jairinho não estariam. Ela fez a limpeza porque não sabia que o Henri tinha morrido na noite anterior. Só que depois a polícia, colhendo outros depoimentos, investigando, fazendo perícia, conseguiu pegar ali uma fragilidade nas versões que estavam sendo apresentadas e concluiu que, na verdade, a faxineira foi comunicada, isso foi visto em mensagens
passadas pela Monique para ela e que ela foi sim solicitada para ir até o local fazer a limpeza, especificamente ali de onde o Henri morreu. O advogado, ele passou alguma orientação para as duas antes desses depoimentos? Houve algum tipo de combinação aí de versões, Pinho? Tem essa informação? Houve, Carla. Teve um dia que a Leila Rosângela, a empregada doméstica, e a babá Tainá de Oliveira foram acionadas pela irmã do Jairinho, a Thalita Santos, se encontraram com ela onde a Thalita mora, com o Coronel Jairo também, e lá um motorista foi buscar as duas, levando para um escritório no centro da cidade, que é o escritório do advogado André França Barreto. Nesse escritório, a Monique estava lá, as duas não sabiam, e a primeira a entrar na sala do André França foi a faxineira Leila Rosângela. A babá contou no depoimento que ficou do lado de fora, quando a Monique a coagiu, disse para ela não falar nada à polícia, que era para ela dizer que a relação do Jairinho e dela era harmoniosa, com o Henri igualmente, e aí teve um momento em que sai a Leila Rosângela da sala, isso a babá narra a Polícia Civil, e a babá se dirige a essa mesma sala. É o momento em que a empregada diz, inclusive para ela, fica tranquila, vai dar tudo certo, eles já disseram tudo que a gente tem que falar. E aí a babá entra e é mais uma a ser orientada, inclusive chama bastante a atenção que ela descreve desse primeiro contato com o André França, que ele fala, você acredita em Deus? O que você acha do Jairinho e da Monique? Aí ela fala, eles brigam muito e tal. E ele fala, não, se você acredita em Deus, você tem que dizer para o mundo o quão boas pessoas são Monique e Jairinho. E aí ele começa a combinar a versão não só em depoimento para a polícia, mas também em entrevista para uma emissora de televisão. Que coisa impressionante. Fica claro que esse casal tentou, desde o primeiro minuto, controlar a narrativa, né, da morte dessa pobre criança. Felizmente, as investigações acabaram encontrando os furos na versão que foi combinada pelos dois e pelas pessoas que o cercam. O Pinho volta a qualquer momento com mais informações sobre o caso Henri. Obrigado, Pinho. Abraço.